Olá a todos, pessoal! Vem aí o próximo episódio de Forex, bem fresquinho, para vos ajudar a atingir a tão desejada consistência neste mercado. Espero que gostem, espero que se divirtam e aprendam muito. Por isso, vem aí o como refinar as zonas de interesse. Pessoal, bem-vindos novamente ao Wealthy Chaser. Para quem não me conhece, sou a Tatiana Ribeiro e faço vídeos sobre mindset, produtividade, tipos de investimento e também Forex para ajudar-nos a sermos uma melhor versão de nós mesmos e também a atingirmos a tão desejada liberdade financeira. Vamos então passar para os gráficos e ver como é que podemos refinar estas zonas. Pronto, maltinha. Então agora o que é que nós temos que fazer para aprender a refinar estas zonas? No episódio anterior, se ainda não viste, vê, aprendemos que um movimento, uma zona de alta probabilidade é quando dá um movimento agressivo de buy para sell, que quebra a estrutura e que nos diz que provavelmente existe um low ou um high que está protegido pelas BFIs e que vai fazer com que a nossa trade tenha mais probabilidade de correr no sentido que nós pretendemos. Então para isso vamos lá então ver como é que traçamos a estrutura. Vamos lá ver não sei se vocês já repararam, mas pessoal, todos os gráficos que eu vos tenho mostrado até agora são de euro-dólar, correto? Simples. Eu só opero euro-dólar. Eu tive várias fases na minha vida durante o trading, vocês provavelmente também já tiveram, que vamos mudando, não é? E eu tive uma fase, eu analisava 14 pares diferentes, entre euro-dólar, dólar franco suíço, euro-franco suíço, dólar australiano, enfim. N pares, não dá porque é muita confusão. E sabem aquela frase de less is more? Isso é mesmo verdade, less is more. E eu só opero um par, não vou dizer que o conheço como a palma da minha mão, porque isso é muito difícil, mas conheço o par já muito bem, sei quais são as zonas que ele vai respeitar e é por isso também que eu vos estou a mostrar o time frame de 15 minutos. Porque é este time frame que o euro respeita bastante a order flow e as zonas. Então vamos lá ver o que é que o preço está aqui a fazer. O preço quebra a estrutura aqui, confirma este low. O preço quebra a estrutura aqui, confirma este low. E depois o que é que acontece aqui? Opa, calma que o preço quebrou a estrutura para baixo. O que é que aconteceu? De repente tornámos bearish e confirmámos este low, porque entretanto aqui este movimento não faz nada com esta estrutura. O que é que acontece? Acontece que, de repente, o preço quebra novamente estrutura para cima. E então, em termos de expectativa de mercado, o que é que isto me diz? Isto diz-me, atenção, alguma coisa está para acontecer neste mercado, porque o preço quebrou para baixo e quebrou para cima. Então, neste momento eu não tenho nenhuma expectativa. O que é que acontece? Tenho aqui o meu swing high. O swing high é o movimento, é onde está o meu higher high, não é? E tenho o meu swing low, que é onde está o meu higher low, ou neste caso, lower low, correto? Os meus swing highs e swing lows vão estar sempre no higher high, ou lower high, ou higher low, ou lower low que eu marquei. E o que é que acontece? Neste momento, o que temos é indecisão de mercado. Então, o preço quebrou a estrutura para baixo, vou até marcar aqui para vocês verem, não é? O preço quebrou a estrutura para baixo e o preço quebrou a estrutura para cima. Ok, então o mercado está indeciso. O que é que eu vou fazer? Vou entrar já para vender e Claro que não, malta. Vou fazer aquilo que é o mais importante de qualquer trader fazer, que é sentar-me e aguardar por alguma confirmação. E posso aguardar por alguma confirmação como? Se fico aqui sentado e fico a olhar para o price action, ou coloco um price alert neste swing low e neste swing high. Porquê? Porque para eu perceber para onde é que o mercado quer ir, tem que haver uma quebra de estrutura neste momento em algum dos sentidos, não é? Porque se o preço quebrou para baixo e quebrou para cima, eu preciso ou de uma quebra para baixo para efetivamente me dizer ok, estamos bearish, ou de uma quebra para cima para dizer ok, continuamos bullish, não é? Então, assim sendo, temos essas duas formas. Quem é menos paciente, saiam dos gráficos e coloquem price alerts, não é? Alertas de preço para isto apitar ou mandar-vos um e-mail. É fácil, clicam com o botão do lado direito aqui, Add Price Alert. Eu estou no Replay Mode, mas pronto, olha, posso-vos mostrar aqui, por exemplo.
Chegamos aqui, o que é que acontece? Carregamos com o botão do lado direito, Add Price Alert, depois podemos dizer que ele para nos mandar um e-mail, podemos dizer para ele gritar aqui que berra que a casa toda, que se ouve na casa inteira, enfim, como vocês quiserem, está bem? Então o que é que acontece? Nós temos o que aqui, pessoal? Lembram-se que a primeira coisa que nós devemos fazer é tentar encontrar um buy to sell, ou um sell to buy. Depois desta quebra de estrutura, o que é que temos aqui, pessoal? Temos um buy to sell que quebra a estrutura com um movimento agressivo para cima e um movimento agressivo para baixo. O que é que vocês podem dizer? Epá, oh Tatiana, mas este movimento para baixo foi até bastante corretivo. Sim, é verdade. Mas, ultimamente, o que quebra aqui este swing low é um movimento até bastante agressivo com uma candle que deve rondar os 10 pips, exatamente. Portanto, uma candle que são 12 pips. Ou seja, a intenção do mercado está a ficar clara para mim. Então, já temos a nossa zona de interesse. Esta é uma zona de interesse que me diz que provavelmente este high que eu tenho aqui é um high protegido pelas BFIs. Porquê? Porque é um buy to sell que veio limpar a liquidez que estava aqui nos stop losses, no pessoal que vendeu aqui, correto? E que limpou a liquidez dos stop losses que estavam aqui para os buyers. Portanto, limpámos a liquidez dos sellers aqui e limpámos a liquidez dos buyers aqui, não é? Porque eles iam ter o stop loss aqui e o stop loss aqui. Top! Então o que é que eu vou fazer agora? Vou então passar ao refinamento, não sei se esta palavra existe, vou então passar a refinar esta zona para perceber onde é que eu posso entrar. Então é assim, antes de tudo mais, uma zona que é altamente provável que o preço volte é sempre o extremo, ok? O extremo que causou este movimento, portanto, a zona mais perto do meu swing high, não é? Neste caso que estamos para bearish, do meu swing high. Se estivéssemos para bullish, ia ser a zona mais perto do meu swing low. Então o que é que acontece? Eu vou selecionar a vela que demonstra indecisão antes da vela que foi realmente decisiva. Ou seja, quando nós vemos uma vela com um corpo grande e com poucas wicks, esta vela é uma vela decisiva, em que o corpo é muito superior ao comprimento das wicks. Se eu for ver aqui neste extremo, qual é que é a vela à esquerda dessa vela super decisiva? Vai ser esta, correto? Esta vela é a vela que está imediatamente à esquerda da vela que foi decisiva. Reparem, movimento agressivo. Depois o que é que acontece? A partir do momento em que nós traçamos os extremos, nós temos que perceber qual é a probabilidade do preço lá voltar. E como? Sabendo se já houve mitigação ou não desse movimento. O que é mitigação? É uma zona que já foi mitigada. Uma zona mitigada é uma zona que já foi tocada pelo preço, que o preço já lá foi. E então, se estamos perto de um higher high que está protegido pelas BFIs, quando há uma mitigação desta zona, a zona protegida tende a descer. E agora vocês perguntam, mas o preço não pode vir mitigar aqui um bocadinho mais acima, nesta zona? Pode. Claro, o preço inclusive pode parar a estrutura e continuar para bullish, não é? Nós nunca sabemos o que é que o preço vai fazer. Nós temos é que jogar com as probabilidades. O que é mais provável que aconteça? Tendo em conta a estrutura de mercado e a expectativa de mercado. Então, o mais provável que aconteça é se esta zona já foi mitigada, e bem mitigada, ou seja, quando eu digo bem mitigada é quando uma vela cobre bem essa zona, não é? Porque se nós formos traçar aqui um Fibonacci que mede então aqui a zona de 25%, 50% e 75%, esta vela esteve muito perto de mitigar estes 50%. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou na mesma deixar esta zona como uma zona que o preço pode regressar, mas vou tentar refinar mais o movimento a seguir. Porque esta zona já foi mitigada. Então o que é que eu vou fazer? Vou traçar uma outra zona de interesse. Tenho aqui esta zona de interesse. E o que é que acontece aqui, pessoal? Quando nós estamos a traçar esta zona de interesse, vemos que esta vela foi tocada. Muito ligeiramente, mas foi tocada. O que é que acontece? Nós vamos na mesma manter esta zona. Nós podemos pensar, esta zona já está mitigada. E efetivamente pode estar, o preço pode não regressar cá mais. Mas então vamos deixar a zona na mesma e pensar, atenção que isto que aqui está, este toquezinho, pode ser considerado apenas liquidez, para depois vir ser stopado. E depois então, ultimamente, temos movimento agressivo, não é? Depois desta vela,
Depois também temos esta vela que teve um movimento agressivo. E o que é que nós podemos fazer aqui? Temos uma vela enorme, não é? Onde é que está a indecisão de mercado desta vela? Vai estar nas suas wicks, correto? Porque um corpo normalmente tem mais decisão do que umas wicks. E reparem o que é que acontece aqui. Mitigou para descer. Mas eu adoro operar nos extremos. Portanto, quer um, quer outro, é uma zona que eu vou ficar sempre atenta. O que é que acontece aqui depois? Também temos esta doji, não é? Portanto, se formos a refinar, este movimento foi agressivo, mas não chegou a quebrar a vela anterior. E esta doji é que fala verdadeiramente em indecisão, não é? Uma doji, um hammer, vocês sabem isto, não é? Porque, pessoal, se vocês por favor não foram ver a minha série de Forex para iniciantes, por favor carreguem lá. E eu vou falar lá num ponto muito importante, que é vocês verem o Baby Pips. E muita malta diz, pá, o Baby Pips é uma perca de tempo. Não, o Baby Pips não é uma perca de tempo. O Baby Pips é onde tu aprendes a falar linguagem Forex. Senão eu estou a falar aqui em hammers, em dojis, em wicks, em candles, e tu não percebes nada porque tu não sabes falar linguagem Forex. É verdade que muita coisa daquilo que está no Baby Pips nós não vamos utilizar. Sim, é verdade. Mas nós precisamos de saber falar a língua, não é? Quantas coisas tu aprendes quando estás a aprender inglês de gramática que nunca mais vais utilizar na tua vida? N. Mas precisas de aprender aquilo para aprenderes a falar inglês, não é? E já está, é isso, tão simples quanto isso. Por isso, malta, não passem passos, já sabem, estou sempre a dizer isto. Então o que é que acontece aqui? Eu nestas zonas vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar price alert. Reparem, o preço vai mitigar esta zona e desceu. Vocês dizem, mas foi um movimento pequeníssimo. Sim, pode ser um movimento pequeníssimo, mas eu não vos vou dizer isso agora, porque tem que ser passo a passo para vocês não quererem logo comer o queijo todo antes de provarem a primeira fatia. O que acontece? Eu opero em 1 minuto, o que quer dizer que utilizo stop loss de 2 pips, 1.5 pips. Então se este movimento andou 19 pips, isto estava para ter 10 vezes aquilo que arrisquei, não é? 10 vezes aquilo que arrisquei. Portanto, já dava para fazer aqui algum movimento se depois, no zona de interesse, eu tivesse confirmações num lower time frame. Depois o que acontece aqui? Tenho novamente o meu price alert que ativou. Reparem, enquanto o preço, vocês agora dizem, mas o preço está a subir, isto pode transformar-se para bullish? Não, malta, enquanto o meu high aqui estiver protegido, o meu high está protegido, portanto não vou estar preocupada, vou estar à procura de shorts, não vou estar à procura de longs. Pronto, e então o que é que acontece aqui? O preço vai mitigar, continua a descer. Reparem como ele veio ao extremo do movimento que fez esta descida para voltar a fazer liquidez. E, opa! Olhem aqui mais à frente o que é que acontece. Limpinho, que nem aqueles vidros limpos com aquele Ajax super nice. Pumba, vem mitigar esta zona, que para mim é o considerado extremo, porque o outro anterior já tinha sido mitigado, para depois, zupa, larica, foram nem mais nem menos do que... Reparem, malta. E pronto, e isto é só até dia 8 de agosto. Foram só 150 pips. Então o que é que acontece? O que é que vocês podem dizer? Tatiana, então mas porquê é que eu não meto aqui logo uma short, um sell limit aqui, não é? Sell limit é quando colocamos um limite em que o preço, quando chegar lá, vai ativar a venda. Eu digo assim, malta, em primeiro lugar, porque o nosso stop loss está em 5 pips. Eu sei que tu dizes assim, eu uso stop loss de 20 pips, Tatiana. Pois, mas nesta estratégia os stop losses são de 3, 2, 1,5, tal como eu te disse, eu uso muito stop loss de 1,5 e 2. É raro usar 3, embora possa acontecer. Que neste caso até dava um risk reward fixe, dava. Mas se nós aguardarmos por uma confirmação, em primeiro lugar, garantimos que as probabilidades estão no nosso lado. Porquê? Porque, olha o que é que acontece aqui. Este low que está aqui foi quebrado, correto? Foi quebrado aqui. E então o que é que eu tenho? Tenho mais uma vela aqui, que é a tal vela antes da indecisão, que eu posso depois refinar para as wicks, não é? E reparem o que é que acontece aqui. O preço nem se preocupou em respeitar isto. Se eu tivesse colocado aqui um limite, tinha sido uma loss. Porque se eu aguardar por confirmação, essa confirmação vai aumentar as minhas probabilidades. E no trading, malta, é tudo à base de probabilidades. Portanto, eu já tive uma altura em que eu utilizava esta estratégia e eu colocava risk entries nos 15 minutos. Mas se eu vou aumentar a minha percentagem de accuracy, não é? O meu win ratio, se aguardar por confirmações, por que não ser paciente?
não é? Aqui está. É tão simples quanto isto. É vermos quais são as zonas que quebraram a estrutura e que podem ser mitigadas a posteriori para continuar com a expectation order flow. É tão simples quanto isto, malta. Agora, o que é que pode acontecer? Quando eu coloco aqui o meu price alert e o meu price alert é ativado, o que é que eu posso fazer? Eu posso chegar a esta zona e ir ver, ok, então se o preço está aqui a mitigar esta zona, deixa-me ver qual é a zona no lower time frame que tem maior probabilidade de ser respondida. E então eu vou a 1 minuto e vou ver então dentro, portanto esta fetal que já foi mitigada podemos apagar, dentro desta supply, não é? Portanto supply é as zonas que estão com oportunidades para venda, demand são as zonas que estão com oportunidades para compra. Dentro desta supply, qual é que é aquela vela antes do movimento agressivo? Reparem, esta. É ou não é? Esta é a vela antes do movimento mesmo extremamente agressivo que acaba por quebrar esta estrutura de 1 minuto, correto? Então vamos ver o que é que acontece. Ela pode vir mitigar, pode tocar, pode não tocar, mas é uma zona de alta probabilidade. Vamos lá ver o que é que acontece. Opa! O preço vem cá e zumba, desce. O preço vem mitigar exatamente a zona refinada de 1 minuto e continua a descer. Malta, atenção, isto não é um molho mágico que acontece em todas as alturas. Não. Vai haver zonas, como vocês veem aqui, não é? Como aquela zona que nós traçámos, vai haver zonas que o preço não vai respeitar. Por isso é que é extremamente aguardarmos por confirmações de entrada, que é o que vamos falar no próximo episódio. Portanto, é tão simples quanto isto, malta. Encontrem uma zona de buy to sell que tenha quebrado de estrutura e façam tudo em 15 minutos, porque o euro-dólar respeita muito as zonas de 15 minutos. Portanto, habituem-se a verificar e a ver como é que o preço se comporta em 15 minutos. Então vamos fazer um resumo do que é que fizemos hoje e o que é importante fazer. Está bem, malta? Antes de tudo mais, precisamos saber onde é que está a estrutura, não é? Ver higher highs, higher low, higher high, higher low. Estamos bullish, estamos bearish, quebramos estrutura para cima, quebramos estrutura para baixo. Estamos indecisos, ou seja, o preço que pôs estrutura para cima e que pôs estrutura para baixo e não conseguiu fazer um higher high. Então calma, não é? Porque o que é que acontece aqui? Aqui, eu quebro estrutura para cima, venho abaixo e não consigo quebrar este high. Então calma, se calhar o preço está prestes a reverter, porque primeiro quebramos para baixo, depois quebramos para cima e não conseguimos confirmar isto com um higher high, temos que estar atentos. Então ficamos aqui a aguardar, bumba, houve um sell, houve uma quebra de estrutura. Ok, vou ver se isto foi um nítido buy to sell. Foi movimento buy, para depois, bumba, shortar e quebrar a estrutura. Ok, tracei esta zona. Então o que é que eu vou fazer agora? Dentro desta zona, quais foram as velas decisivas de movimento? Bumba! Esta. Qual é a vela imediatamente antes? É esta. Qual foi a vela decisiva? Zumba! Foi esta, a primeira, não é? Bumba! Traço a zona com a vela indecisiva. Qual foi a vela decisiva aqui que quebrou a estrutura? Bumba! Traço. Qual foi a vela imediatamente anterior a essa? Foi esta de hoje. E é assim, tão simples quanto isto. Depois o que é que eu faço? Eu coloco os meus price alerts e vou aguardar que o preço lá chegue e vou verificar como é que o preço se comporta para depois utilizar as minhas confirmações de 1 minuto para entrar nas trades. Aqui eu tive várias oportunidades de entrada. No próximo episódio vamos então ver como é que poderíamos e se poderíamos ter entrado aqui, aqui, aqui. Esta vela também foi importante antes da quebra de estrutura. Se por acaso houvesse um movimento aqui que não me parece, que isto é um movimento muito decisivo, não há aqui wicks que me digam que há uma range num time frame inferior, mas se por acaso tivéssemos entrado aqui e tivesse sido uma loss, malta, se tivéssemos 10R aqui mais 10R aqui, já estávamos com 20R, menos isto dava 19R, o que quer dizer que tínhamos feito 19 vezes aquilo que arriscámos. Se arriscarmos 10 euros, tínhamos feito 190 euros. Se arriscarmos 100 euros por trade, tínhamos feito 1.900 euros. E por aí afora, tendo em conta a vossa banca. E pronto, pessoal. Por hoje é isto. Espero que tenha sido importante. Pessoal, antes de vocês estarem a operar, há muita coisa para fazer. Eu percebo aquela necessidade de querer entrar nos mercados. Se precisarem de fazer isso, façam com uma conta demo ou com uma conta mesmo muito baixa em termos de valor monetário e que esse dinheiro não faça falta na vossa vida, porque há muito trabalho para ser feito antes de estarmos aptos a operar no mercado. By the way, eu estou a fazer um challenge dos 500 aos 1.000 euros e este challenge está a ser apenas feito no Instagram. Portanto,
Se queres ficar a par de como é que está a correr o challenge, segue no Instagram. É verdade que eu só falo inglês lá porque muitos dos meus followers são ingleses, portanto eu fiz uma vez uma sondagem se queriam que eu falasse inglês e praticamente 90% disse que sim. Espero que isso não seja um ponto negativo para ti, mas de qualquer das maneiras, se precisares que eu traduza alguma coisa dos meus vídeos, é só mandares uma mensagem privada e eu farei sem qualquer problema. E chegou a hora do bónus para resistente! Pessoal, o bónus para resistentes de hoje é o grupo de Discord está feito e pronto para te receber. Portanto, a única coisa que tens de fazer é garantir que estás subscrito ao meu canal, colocares like neste vídeo, seguires-me no Instagram, mandares-me uma mensagem pelo Instagram com a prova de como fizeste tudo isto e eu coloco-te no nosso grupo Discord. Gratuitamente. Isto acho que é o melhor bónus de resistência que eu dei até hoje. Espero que vocês possam tirar partido. Não sei até quando este grupo será gratuito, mas neste momento eu sinto-me bem em partilhar todo este conhecimento de forma gratuita e enquanto assim for, assim continuará a ser. Portanto, já sabes, ser produtivo se queres ser lucrativo.